a gente dá continuidade, né, ao que a gente começou semana passada. Deixa eu pegar os slides aqui. Vocês estão vendo na tela inteira? Sim. Sim, né? Tá. Bom, a gente está falando, né, sobre os sentimentos dos animais. E a gente já falou bastante coisa, uma parte sobre a ciência, uma parte sobre o que a espiritualidade vem trazendo para a gente. Não sei se vocês viram os videozinhos que eu compartilhei com vocês, alguns exemplos, né, de como os animais sentem, mas eu trouxe um videozinho aqui, deixa eu ver se agora eu consigo, né? Fiz que nem o João mandou, né? Vamos ver se agora dá certo. É um videozinho pequeno, mas só para a gente poder ver. Não entrou. Não? Eita, mas como é que faz então? Eu baixo o vídeo. Eu não coloco o link. Eu baixo o vídeo e ponho no PowerPoint. Mas tudo bem, Tatinha, você manda. Então acho que não vai, tudo bem, né? Paciência. Manda o link depois. Tá. Peraí, como é que volta aqui agora, gente? Clica na tela que ela. Calma aí, muita calma nessa hora. Bom, voltamos aqui então. Tudo bem. É um videozinho mostrando também exemplos, né, da interação aqui dos animais, principalmente com os humanos, né, a demonstração de carinho de animais de todas as espécies, né, selvagens, enfim, ursos e tudo mais. Bom, aí vamos continuando. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, no Consolador, né, o livro do Consolador de Chico Xavier, com a autoria de Emmanuel. Ele fala, né, na questão 332, tem uma pergunta, né? Há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível e invisível? Aí, Emmanuel responde, sem dúvida. Essa gradação existiu em todos os tempos, como gradativa é a posição de todos os seres na escala infinita do progresso. Desde as manifestações mais humildes dos reinos inferiores da natureza, observamos a exteriorização do amor em sua feição divina. Então, aqui, para um bom entendedor, né, ele deixa muito claro, né, que sem dúvida essa gradação existe em todos os reinos, né, em todos os tempos sempre existiu, e é claro que ela varia de acordo com a escala de progresso, que também é infinita, né? A gente está eu costumo brincar que a gente está no pré-primário, né? Quem é mais antigo, né? Que agora é infantil, sei lá como é que chama os negócios, né? Mas na minha época era o pré-primário, né? Que a gente tinha. Então, eu costumo dizer que a gente está no segundo estágio de planeta, né? Primeiro é o mundo primitivos, depois é o provas e expiações. A gente está tentando, a muito custo, ir para o mundo de regeneração, mas você veja que está bem difícil, né? A gente continua entrando em guerra, a gente continua matando por qualquer motivo, por um celular, por um, sei lá, por qualquer coisa, né? Então, a gente ainda é capaz de fazer coisas abomináveis. A gente que eu digo assim como humanidade, né? Nós somos ainda capazes de fazer coisas que já deveriam não existir mais, né? São coisas muito extremamente primitivas, extremamente ruins. E eu nem gosto de dizer, porque às vezes a pessoa fala, é selvagem, coisa de animal. Não, porque animal não faz isso, né? O animal, ele mata quando ele precisa comer, ou por um território, enfim, ele tem dentro, né, da escala, logicamente, deles, ele tem uma justificativa para fazer aquilo. Ele não mata simplesmente por prazer, né? Não tem essa cobiça como nós temos. Então, assim, essa questão do amor, ela vem se manifestando, né, como ele diz, né,
nos seres mais inferiores da natureza. Então, não sei nem da onde que a gente poderia colocar, né, de onde vem esse amor, o que que é. Eu sei que, não sei se vocês já leram um livro que chama Segredo das Árvores, alguma coisa assim, esqueci o nome. É do mesmo autor do que eu vou falar o livro aqui. Ele, ele escreve um livro só sobre os vegetais e como os próprios vegetais eles cuidam uns dos outros, né? É muito bacana. Então, não sei se a gente pode dizer que é amor, o que é, né? Mas eu acho que já é um desabrochar de algum sentimento, de algum cuidado com o outro, que é muito bacana. Ele fala que, por exemplo, árvores, né? Que são criadas juntas, elas formam até famílias, né? Se a gente pode dizer assim, elas cuidam umas das outras. Então, por exemplo, se uma árvore, né, que está ali naquele ambiente onde existem outras árvores, e uma delas, sei lá, sofre por algum motivo, é atacada por uma praga, ou enfim, aconteceu alguma coisa com ela e ela está sofrendo, ela não está conseguindo se alimentar, as outras árvores que estão em volta, elas levam nutrientes através das raízes, né? Elas levam nutrientes para essa árvore que está doente. Então, é muito bacana isso, né? Esse cuidado, até quando a árvore mãe, ela tem as outras arvorezinhas, né, filhas, a gente pode também dizer dessa forma, né, que foram geradas por ela, a partir de semente delas e tal, porque cai, enfim, né, e é criadas ali. Essa árvore mãe, lógico, ela é maior, ela é mais frondosa, né, ela está lá muito mais tempo do que essas árvores pequenas. Então, essa árvore maior, ela cuida dessas pequenas durante muito e muito tempo, até essas pequenas realmente terem condições de, tipo, de tocarem a vida sozinhas, né? Então, existe todo esse cuidado, né, que é muito bonito, realmente, né, a natureza realmente é muito perfeita, né? Se a gente para olhar, para pensar, Deus é de uma sabedoria realmente que a gente não consegue nem imaginar, né? Porque cada detalhe, cada ser, ele é colocado ali por um motivo, não é aleatório, não é. É que a gente, como a gente não entende como as coisas funcionam, então a gente acha que não tem importância, né? Então, se a gente tem dificuldade de respeitar o outro semelhante, né? O outro ser humano, você imagina respeitar um animal e ainda mais um vegetal, né? Então, é de uma dificuldade muito grande. Tanto que, às vezes, eu vejo, né, as árvores na rua, quando estão sendo podadas, tudo bem, eu entendo que precisa podar, óbvio, né? Mas eles podam que tiram todas as folhas, né? Deixa só os galinhos lá, só o tronco praticamente. Eu falo, gente, vai matar essa planta desse jeito, né? Imagina o sofrimento para ela conseguir se reerguer, né? Porque ela não consegue fazer fotossíntese, ela não consegue fazer nada, né? Então, às vezes, quando eu passo na minha rua, né, que eu vejo essas plantas desse jeito, eu peço desculpa a elas, né? Eu peço perdão em nome, né, da humanidade, que não sabe lidar com elas, enfim, né? Porque, infelizmente, é complicado. Até tem uma árvore aqui na avenida onde eu moro, que geralmente o que acontece? A árvore que é plantada né, mesmo que seja em asfalto, tal, tem uma área em volta, né, que as pessoas até fazem um cercadinho que tem terra, né? Tem uma árvore ali que está cimentado, ela tem o tronco, o resto é cimento em volta, está tudo cimentado. Gente, aí eu olhei e falei, meu Deus, a pessoa está achando que isso é um poste, né? Porque geralmente poste que você vai dizer, você tem um poste e cimento em volta. Não, você cimentou a árvore, quer dizer, não tem de onde ela vir chuva, nada, entendeu? É uma coisa tão absurda. E eu fico olhando e falo, gente, não é possível, né? O ser humano tem muito ainda que aprender, tem muito que evoluir, né? E talvez aprender até observando realmente a natureza. Por isso que esses videozinhos que a gente passa dos animais, eu acho que são muito legais a gente assistir. Não sei vocês, mas eu aprendi muito com as minhas cachorras, né? Esse amor incondicional, o amor aos outros animais, eu aprendi a ter com elas, né? Então, eu acho que a gente observando a natureza, a gente observando os animais, a gente tem muito a
a aprender, né? A compartilhar, sei lá, amar sem senões, né? No livro Evolução Anímica, de Gabriel Delany, também ele dá o exemplo, né, do elefante, do cachorro, do cavalo, que mostram-se sensíveis ao elogio e também temem o ridículo, enfadam-se quando se lhes faz zombaria. Então, olha quanto tempo tem isso, né? E agora, você veja, né, a ciência vem mostrar isso agora, né, no século XXI, provar que os animais têm senciência, que eles têm sentimentos. Agora acabou de sair uma coisa lá no Reino Unido falando, né, que os animais eles são seres sencientes. Então, não sei o que isso vai causar, né? Se vai mudar alguma coisa, mas enfim, já é um passo a mais das pessoas começarem a prestar atenção realmente, mas você veja que, né, os espíritos, o espiritismo já vinha trazendo isso há tanto tempo, né? E a gente até hoje está tendo que falar sobre isso, discutir sobre isso, né? E é uma coisa óbvia, né? Para quem realmente olha para a natureza, né? A Joana de Ângeles, sempre maravilhosa, né? Os animais demonstram amizade e confiança naqueles que cuidam deles e os preservam, tornando-se excepcionais amigos. Né? É verdade, né? Principalmente para quem, né, como eu já falei, convive ou já conviveu com algum animal de resgate, animal que sofreu maus tratos, esse depois quando ele aprende, né, a ter confiança, né, a voltar a ter confiança no ser humano, é, esse cuidado que eles têm realmente, né, com a gente, uns com os outros, é muito bonito da gente ver. E às vezes a gente não vê isso entre nós, né, entre seres humanos. Então, eles confiam cegamente na gente, né? Porque você veja, eles nunca acham, né, que a gente vai fazer mal a eles. Tanto que os animais que a gente explora, né, como humanidade, são justamente os animais mais dóceis. São aqueles que confiam, né, aqueles que têm uma mão que faz carinho, mas ao mesmo tempo vai lá e é capaz de tirar a vida. Então, porque imagina, como é que a gente. Imagina se a gente resolvesse criar leões para se alimentar. Não ia dar certo, né? Porque o leão não ia aceitar, né? Ele não é um animal dócil. Então, a gente pega justamente esses animais que têm essa docilidade, que têm esse amor, essa ternura, e a gente pega e explora, né? A humanidade realmente tem dessa coisa, né? Infelizmente, ó. Porque, claro, né, a gente tende a subjugar o mais fraco, né? Porque como é que eu vou subjugar alguém que é mais forte que eu? Não consigo, né? Então, eu vou subjugar justamente aquele que, embora seja maior em tamanho, em peso e tudo mais, mas ele é muito dócil a ponto de eu conseguir subjugá-lo, né? E eles são tão inocentes, os animais, que eles não têm nem noção, né, do poder que eles teriam, né, com a força que eles têm, né? Imagina, se quisesse, né, fazer alguma coisa, eles poderiam, né, fazer qualquer coisa para a gente, né? Até, por exemplo, um cachorro, né? A minha cachorra é porte médio, né? Se ela é uma pitbull, se ela quisesse morder e machucar a gente, ela conseguiria tranquilamente, né? Mas, por exemplo, se a gente for bater nela, ela vai se encolher. Lógico que a gente não faz isso, né? Mas se a gente for fazer isso, eles se encolhem, né? E dificilmente eles vão nos atacar, justamente por causa dessa confiança, né? Então, tá aí mais uma vez a nossa responsabilidade, né? Que é aquilo do livre-arbítrio, sempre que a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem a responsabilidade também. Então, quanto mais evoluído intelectualmente nós somos, na escala evolutiva, mais responsabilidades nós temos também, né? Então, é importante a gente falar sobre isso. O que eu estava falando daquele livro das árvores é desse autor. Ele tem esse livro sobre as plantas, sobre as árvores principalmente, e ele tem esse outro livro que chama A Vida Secreta dos Animais. Os dois livros são excelentes. Esse A Vida Secreta dos Animais, a gente até estudou lá no GEDA.
A gente leu o livro todinho, discutiu, porque é um livro sensacional. Para quem gosta dos animais, ele não é espírita, não é nada, ele é um cientista, inclusive. Né? Ele é lá, não lembro de que país, é lá da Europa, ele cuida de uma floresta lá, e, enfim, e aí ele observando tudo, né, o comportamento das árvores, observando o comportamento dos animais, ele foi estudar e ele mostra através de artigos científicos, né, de tudo que já foi publicado, a ciência, enfim, como realmente os animais eles têm ciúme, eles têm raiva, todos os sentimentos, né, que nós temos, que a gente já sabe que eles têm, mas ele prova por A mais B, né, que os animais têm isso realmente, né? Então ele fala o seguinte: sempre me dizem que comparar os sentimentos dos animais aos dos seres humanos não leva a nada. Afinal, os animais agem e sentem de forma instintiva, enquanto nós agimos com consciência. Daí ele faz uma ponderação. Humanos também agem de forma instintiva e ressalta, a partir de pesquisas científicas ainda, em estágios iniciais, o poder exercido pela parte inconsciente do cérebro em nós. Se os animais não tivessem consciência, apenas não seriam capazes de pensar, mas acontece que, como todas as espécies têm atividade cerebral subconsciente, aquele que influencia a forma como interagem com o mundo pode-se concluir que todo animal deve ter sentimento. O que ele quis dizer com isso? Hoje, né, a psicologia, a psicanálise, ela mostra que boa parte dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, elas são inconscientes. A gente faz sem pensar, né, sem perceber o motivo, o qual nos levou a fazer tal coisa, a responder de tal forma, a agir de uma outra forma, né, ou até, às vezes, o emprego que a gente vai ter, né, a forma de vida que a gente vai ter, às vezes a gente está reproduzindo uma coisa inconsciente e a gente acha que não. A gente acha que é a gente que está decidindo, né, a nossa vida quando conscientemente, né? A gente acha que a gente está decidindo conscientemente. Mas boa parte das nossas atitudes, das nossas ações, elas são determinadas pelo inconsciente. Se isso existe nos humanos, né? Então, se boa parte das coisas que a gente faz, fala, enfim, das nossas atitudes são inconscientes, imagina dos animais, também são, óbvio, né? E nem porque a gente age de uma forma muito inconsciente, a gente diz que a gente não tem sentimento, né? Não tem. Então, essa questão, e realmente a gente ouve muito isso, né? De falar que a gente não pode comparar os sentimentos da gente, dos humanos, com os dos animais, como se a gente também não fosse animal, né? Nós simplesmente somos de uma outra espécie, mas todos nós somos mamíferos, então nós somos animais, assim como os outros animais. Então, é lógico que eles têm um instinto muito mais aflorado do que o nosso, a consciência deles é infinitamente mais limitada, mas se a gente comparar a nossa consciência, nosso livre-arbítrio com o espírito, por exemplo, da escala de Jesus, a gente também está muito atrasado, né? A gente não teria consciência nenhuma, né? Porque a gente não tem a capacidade de fazer um milionésimo do que um espírito da escala evolutiva de um Cristo é capaz, né? Se um espírito é capaz de criar mundos, né? Enfim, de cuidar de planetas e tudo mais, imagina, a gente malemar dá conta da nossa vida, né? Então, não dá para a gente poder comparar. Então, se a gente tem sentimento, apesar de tudo isso, da gente ter esse inconsciente que às vezes nos subjuga em algumas situações, né? Por isso que tem o conhece a ti mesmo também, né? Se a gente precisa se conhecer para saber até que ponto eu estou agindo por mim mesmo, né? Conscientemente, ou eu estou repetindo muitas vezes padrões e etc. Né? Então, se isso não exclui os sentimentos da gente, então, obviamente, também não exclui dos animais, né? Porque lembra que a gente falou que eles têm as mesmas partes do cérebro
que a gente tem, que reproduz os sentimentos, né, para eles é a mesma coisa, né? Ainda no mesmo livro, ele fala o seguinte: afinal, pelo menos de acordo com a ciência hoje em dia, precisamos de certas estruturas cerebrais para processar os sentimentos. O sistema límbico permite que o ser humano vivencie toda a gama de alegrias, tristezas, medos e desejos. E, com o auxílio de outras áreas do cérebro, desencadeia as reações correspondentes do corpo. Essas estruturas cerebrais são bastante antigas em termos evolutivos, por isso muitos mamíferos as possuem. Cabras, cães, cavalos, vacas, porcos, a lista poderia se estender longamente. Segundo pesquisas recentes, porém, não são apenas mamíferos que estão nessa lista, mas também os pássaros e até peixes, que no ranking dos biólogos se encontram num estágio bem inferior de evolução. Então, lembra que a gente falou do sistema límbico, aquela parte mais central, né, do cérebro, e que, como eu falei, ele é muito antigo evolutivamente, então a gente compartilha com esses outros animais, eles têm essa parte do cérebro. Então, se essa parte do cérebro que nos permite ter os sentimentos, então, obviamente, os animais também têm esses mesmos sentimentos, né? E ele cita esses animais, e é engraçado porque, assim, no livro, ele pega realmente cabras, cães, cavalos, vacas, porcos e mostra como eles têm esse sentimento, né? Ele até fala, né, que, por exemplo, os porcos, as mães porcas, elas cantam para os seus bebês, né, para eles dormirem, né? Então, elas vocalizam, elas estão cantando para que os porquinhos durmam. Então, são seres extremamente evoluídos. É que a gente tem a mania de achar que, como a gente não entende, né, então eles são tolos, né? Eles não são inteligentes, e não é verdade. Eles simplesmente não falam a mesma linguagem que a gente. Os porcos, eles nomeiam uns aos outros também, né? Então, eles chamam pelo nome outros porcos, né? Então, cada vocalização representa um porco da família, por exemplo. Então, eles chamam, eles têm, ou seja, eles têm nomes, né? Assim como a gente dá nome uns para os outros, eles também dão nomes uns para os outros, né? E eles também, quando a gente também dá nome aos porcos, né? Ele vem, quando a gente chama, ele vem, é um dos animais mais inteligentes, né? Eles são até mais inteligentes do que os cachorros, né? Só que a gente não aprendeu a amar os porcos, né? A gente achou que, por algum motivo, que eles deveriam nos servir, né? E que cães e gatos talvez fosse para que a gente amasse e a maioria dos outros animais não fossem dignos do nosso amor. E os peixes, até no espiritismo, às vezes a gente ouve muito essa questão, né? De falar, peixe não tem problema, porque peixe é um animal que não tem inteligência, é um animal que não tem sentimento, é um animal que não tem nada, né? E hoje, pelas pesquisas cientificamente, a gente já sabe que os animais, que os peixes, eles também são seres muito evoluídos, né? Eles também, até num dos vídeos que eu vou mandar para vocês depois, tem um peixe, né, que vem brincar com uma pessoa, né? A pessoa joga ele, ele vem, a pessoa joga, ele vem, quer dizer, ele está brincando com a pessoa, né? Então, e a gente pensa realmente, fala, nossa, mas um peixe, entendeu? Sim, um peixe. Naquele documentário que eu falei do professor Polvo, né? Não sei se vocês viram, o povo também, ele vem, ele chega a brincar com o homem, né, que está fazendo o documentário, né, que eles criam esse vínculo realmente de confiança e tal, e o povo chega a brincar e ele vê o povo brincando com outros também, né, então, e o brincar, isso aí requer uma coisa muito evoluída, né, não é um sentimento tão simples assim, né? Quer dizer, você tem que estar curtindo o que você está fazendo, você tem que ter um sentimento envolvido naquilo, né? Para ser uma brincadeira, né? E isso requer realmente uma cognição, requer um desenvolvimento cerebral de certa forma grande, né? Então, esses animais, é aquilo que eu falei, a gente
como a gente não entende, a gente tem mania de medir os outros pela gente, né? Então, se eu não sei o que o outro está falando, então ele não está falando nada, né? Então, por exemplo, eu não entendo nada de mandarim, mas se eu for lá para a China, as pessoas vão estar falando alguma coisa. Eu posso não estar entendendo nada do que eles estão falando, mas eles estão falando, né? Então, não quer dizer que eu não entenda, então não está falando nada, porque eu não estou entendendo, e não é assim que funciona, né? Então, a gente tem que começar a ter esse novo olhar, né, realmente, para as outras criações. E aí ele continua, essa é a fotinha do livro, né, para quem depois quiser. Ó, até ele fala amor, tristeza, compaixão e tal, né, na capinha do livro, que são sentimentos que em relação aos animais. Segundo a ciência, são necessárias certas estruturas cerebrais. Bom, aqui ele falou de sentimentos, né? Aí ele pergunta: será que os peixes sentem dor quando são içados pelos anzóis? A resposta, com base em estudos científicos, é que sim, né? Embora um animal, um peixe, ele não consiga gritar, né? Vocalizar, mas se você observar um peixe quando você o tira da água, né? Aquela abre e fecha da boca, você percebe que ele está ficando sufocado, né? Porque, afinal de contas, ele precisa estar no ambiente aquático, né? Ele precisa estar lá para poder sobreviver. Então, quando a gente tira o animal do ambiente dele, é lógico que isso gera sofrimento, né? Então, imagina, né? Você içar, né? Você meter um anzol na boca de alguém, é óbvio que deve doer. Né? Então, se esses animais, eles possuem as estruturas cerebrais que, que justificam, né, esses sentimentos, né, essas dores, então, obviamente, né, a gente percebe que sim, que os animais, né, os peixes, eles também sentem dor, né, e fazem parte do mesmo ecossistema que a gente, né? Inclusive tem até um documentário que chama Seaspiracy, que é muito bacana. Tem o Cowspiracy, que é em relação às vacas, né, e tal, a sustentabilidade. Tem o Seaspiracy, que é em relação aos mares, aos peixes, em termos de sustentabilidade. Quem quiser assistir também é muito legal, eles não têm sofrimento, nada, enfim, né? Não é um documentário assim chocante nesse sentido, mas é chocante na forma de mostrar o que a gente está fazendo com o nosso meio ambiente, né? Com todo o resto dos animais e com a gente mesmo, né? Porque no fim, se acaba os outros animais, a gente não consegue sobreviver, diferente dos outros animais. A gente morre, né? Eles conseguem sobreviver, porque afinal de eles já viviam muito antes da gente aparecer aqui, né? Ainda também nesse livro, os cientistas que argumentam a favor da indústria alimentícia asseguram que as reações do animal na água fervente são apenas reflexos. Mas o professor Robert Elwood, da Universidade de Belfast, discorda. Negar que caranguejos sentem dor só porque não têm a mesma estrutura corporal que nós é o mesmo que afirmar que não podem ver porque não têm córtex visual. Além do mais, a dor é resultante de ações reflexivas, como qualquer um pode comprovar ao encostar a mão numa cerca elétrica. Querendo ou não, a pessoa tira a mão da cerca imediatamente após levar um choque. Essa reação é resultado de puro reflexo e ocorre sem qualquer pensamento, mas isso não torna o choque menos doloroso. Essa questão por exemplo, né, dos caranguejos, eles não têm o córtex, porque a gente tem o córtex visual, é o quê? A parte do cérebro aqui atrás, que a gente tem, eu até falo que a gente não enxerga com o olho, a gente enxerga com o cérebro, né? O olho, ele simplesmente capta a imagem que é transmitida para o cérebro, e aí que ela é processada e tal, e que forma uma imagem, né? Então, a gente precisa de tudo isso estar funcionando, do olho, dos dedos, do cérebro, para a gente conseguir enxergar.
embora alguns animais não tenham córtex visual, mas eles enxergam, né? A gente sabe que os animais enxergam, embora como que é, não sei dizer, mas que eles enxergam, enxergam, né? Então, é lógico, né, que você jogar um animal dentro de uma água quente, é lógico que ele vai sentir dor, né? Até no outro livro lá das árvores, ele fala, né, que dessa coisa de uma cuidar da outra, né, de quando uma árvore está em sofrimento, de outro ajudar, outra árvore ajudar, ele fala até que, entre aspas, o cérebro das árvores estaria nas raízes dela, porque é através das raízes que elas conseguem se comunicar, elas liberam substâncias e tudo mais, para uma ajudar a outra, inclusive, por exemplo, né, se uma girafa começa a comer, né, a se alimentar, né, daquelas folhas de uma determinada planta, aí o que acontece? Para a planta, ela está sendo atacada, né? Afinal de contas, está arrancando as folhinhas dela, ela não quer que arranque, né? Tudo bem que a gente sabe que a girafa precisa comer, mas ela não quer. A planta, obviamente, não quer que arranque as folhas dela. Então, ela libera uma substância que vai avisando outras plantas da mesma espécie tipo assim, eu estou sendo atacada. Então, essas outras árvores, acho que, não sei se é 100 ou 200 metros, até 100 ou 200 metros, elas conseguem liberar também, embora elas não tenham sido atacadas, né? Então, conclusão, aí, e libera, tem um gosto ruim nas folhas. Então, a girafa não gosta. Então, ela come aqui, só que daí ela só vai conseguir comer mais para frente daqui a 100, 200 metros. Porque nessas outras árvores aqui, elas vão estar com gosto ruim, porque elas liberaram essa substância, né? Então, é muito interessante isso, né? Do cuidado que elas têm, enfim. Então, ele fala isso, que é muito realmente complexo, né? Essa questão. Colocaram, também já fizeram estudos que colocaram eletrodos, né, nas plantas e, por exemplo, se você grita com ela, se você tem pensamentos ruins com ela, né, os eletrodos mudam também, né? Então é como se fosse um cérebro, né? Se a gente conseguisse, entre aspas, estar analisando a atividade cerebral daquela planta. Então, assim, são seres muito complexos, né? Mesmo os vegetais são seres complexos. Então, imagine os outros animais, né? Para a gente achar que não. E como ele falou da dor, né? Coloca a mão numa chapa quente, você tira imediatamente, você não pensa, ai, você põe, ai, vou tirar, porque tá queimando minha mão, você tira e depois fala, ai, depois que você vai parar para pensar, né? O que aconteceu? É um ato reflexo. E esse ato reflexo, ele também, evolutivamente, é uma coisa muito antiga, né? Ele não requer consciência. Tanto que um dos reflexos, um dos padrões que a gente usa na medicina para ver a consciência de uma pessoa, por exemplo, em coma, é o reflexo da dor, né? Se a pessoa não tem nem um reflexo de dor, é porque ela realmente está num coma profundo, né? Porque ela pode não estar consciente, né? Ela pode não estar verbalizando, ela pode não estar acordada, mas ela ainda tem o reflexo da dor. Então, quando ela perde esse reflexo da dor, é que já é um coma realmente muito mais profundo. É por isso que quando a gente faz anestesia geral, a pessoa daí não sente nada, porque você tirou todos os reflexos, inclusive o da respiração, né? Tanto que você tem que entubar uma pessoa quando você vai fazer você faz uma anestesia geral, porque ela para, inclusive, de respirar, né? Você tem que entubar e ela vai recebendo oxigênio ali, né? Então, é um estágio muito mais profundo, né? Porque você tem que tirar a dor da pessoa, porque quando você vai abrir o peito, vai abrir a barriga da pessoa, você tem, né, você precisa de um nível de analgesia muito grande. Então, ou seja, você tira qualquer coisa, né? E isso todos os animais têm também, lógico, né? Eles levam susto, né? Igual a gente, né? Enfim, né? Eles têm medo, assim como nós. Esse outro livro, gente, não sei se vocês já leram também, que é Será que ele me ama? É um livro muito, muito legal também.
ele é um médico neurologista, e ele fez um experimento seguinte: ele pegou a cachorra dele, mais uns outros cachorros, e porque assim, a pergunta que a gente sempre tinha, né? Não, eu não tenho mais essa pergunta porque eu já sei a resposta, né? Mas é uma pergunta que todo mundo tem e que eu me fazia anteriormente aos estudos e tal, era: será que a minha cachorra me ama? Será que ela percebe que eu a amo? Será que ela me ama também, né? Será que ela tem esse sentimento? Como que é? E aí eles fizeram um estudo que eles pegaram esses cães e eles fizeram ressonância magnética nesses animais. E é um estudo muito legal porque, assim, assim não envolveu em momento algum o sofrimento dos animais, tanto que ele fez com a cachorra dele, né? E de mais outras pessoas conhecidas. Demorou meses e meses para eles poderem ensinar esses animais a entrarem numa máquina de ressonância. Não sei se as pessoas aqui já fizeram ressonância magnética, mas, gente, é um barulho ensurdecedor aquilo, né? É quase insuportável, realmente. Tá, gente? Imagina para um animal que a audição é infinitamente maior. Então, deve ser realmente um negócio muito incômodo para eles, né? Mas eles fizeram, porque eles treinaram, eles ganhavam petisco, aquela coisa toda, né? Então, eles aceitavam fazer, então, e eles faziam quando eles queriam. Se eles não queriam fazer, não fazia. Então, assim, foi uma coisa muito light, entendeu? Com muita tranquilidade. Até porque, para fazer esse estudo, né, da ressonância magnética, e os animais estavam despertos, eles não estavam dormindo, né? Então, eles não podiam estar estressados, porque se a pessoa ou o cachorro estiver estressado, vai alterar os parâmetros. Então, eles não poderiam, em momento nenhum, estarem estressados. Bom, então, aí eles fizeram esse estudo, né, para tentar entender realmente os sentimentos dos animais, né? Tipo, será que realmente os cachorros nos amam, né? Era a pergunta do início do trabalho, né? Então, eles fizeram, né? Eles descobriram, né? Que era através do olfato que os animais, eles meio que entendem o mundo, né? Eles se relacionam muito mais através do olfato que com a visão, até porque a visão deles não é tão boa quanto a nossa, né? Mas o olfato é infinitamente maior. Então, ele fala o seguinte: o que pode distinguir humanos e cães, pelo menos na mente do cão? É a pergunta. Além da aparência, a diferença mais óbvia é o cheiro. Acontece algo semelhante quando os cães veem os humanos. Após uma avaliação visual, o cão geralmente se aproxima e sente o cheiro da pessoa. O olfato de um cão é cerca de 100 mil vezes mais sensível do que de um humano. Com um olfato tão poderoso, certamente grande parte do cérebro canino é dedicada ao processamento de cheiros. Farejar gera movimentos musculares no rosto e no nariz, requer movimentos do diafragma para controlar a taxa de movimentação do ar. E há provavelmente algum controle sobre os pelos finos que existem dentro do nariz. Isso significa que, para o olfato em particular, também esperamos ver o envolvimento de partes do cérebro que controlam o movimento. Então, assim, como, né, o olfato é muito importante para os animais, então, logicamente, o João pode falar melhor do que eu, né, porque eu não sou veterinária, mas, assim, a área do cérebro deles que controla o olfato é muito grande. Inclusive, né, cada narina deles consegue sentir uns cheiros diferentes. E cada fungadinha que ele dá assim, ele consegue captar outras informações. Não é que nem a gente dá uma cheirada, e o feijão está queimando. Não, ele consegue, e o feijão está queimando. Ele consegue ter uma série de informações, né, de cheiros que vêm de fora, né? Quantas vezes as pessoas, né, percebem nos nossos animais sentindo o cheiro que vem de fora, que você não está sentindo nada, né? Mas ele está percebendo e fica lá. Então, assim, eles conseguem perceber, né, através do cheiro, realmente, né? Então, eles reconhecem muito mais o mundo pelo cheiro do que, como eu falei, pela visão. Nós não, né? Como o nosso olfato é muito ruim, a gente reconhece muito mais as pessoas, o mundo é muito mais visual para a gente do que é para eles. Então, obviamente, o cérebro, inclusive, é muito engraçado porque
como o cara é médico, né, o que fez esse estudo, ele tentou reproduzir primeiro o estudo através de imagens, né? Ele tentou mostrar para os animais imagens da família e não tinha muito, sabe? Ele não tinha essa alteração cerebral quando mostrava imagens da família. Por quê? Porque o animal, né, o cachorro, ele não é visual, ele é de olfato. Aí depois que eles mudaram, que eles, acho que alguém pensou, falou, peraí, entendeu? Talvez a gente esteja, aquilo que eu falei, a gente tem mania de medir o outro pela gente. Como a gente vê uma foto de alguém querida, né, e ativa áreas cerebrais, né, em relação a tudo mais, para os animais, não, eles são diferentes, eles não estão ligados nessa questão visual, mas sim do cheiro, né? E aí ele fala o seguinte: encontramos mais evidências para essa interpretação em uma área chamada lóbulo temporal inferior, que é essa área mais inferior aqui, né, do lado do cérebro. Essa parte do cérebro está intimamente associada à função da memória. E como caudado, o lóbulo temporal inferior foi fortemente ativado pelo cheiro de um humano familiar. A ativação do lóbulo temporal inferior nos mostrou que os cães se lembravam de sua família humana e a ativação caudada mais proeminente. Ou seja, quando eles sentiam, quando eles punham, né, para os animais sentirem o cheiro de alguém da família, né, alguém que a princípio a gente imagina que ele ama, era ativado essa área cerebral. E quando eles mostravam fotos para esses animais, de pessoas, né, da mesma pessoa, né, o cheiro e a foto da pessoa, a foto não dava essa mesma alteração, como daria para a gente, né? Então, se a gente visse uma foto de alguém, teria essa alteração cerebral. E para eles foi o cheiro, né? Então, quando eles sentem o cheiro de alguém querido, de alguém familiar, enfim, de alguém que eles gostam, ativa essa área cerebral. Aí ele pergunta: poderia ser saudade ou amor? Parecia totalmente possível. Esses padrões de ativação cerebral pareciam muito semelhantes aos observados em humanos, quando lhes são mostrados fotos de pessoas amadas. Então, assim, é a gente aprender realmente, né, a entender a forma de lidar com o mundo do outro, né, no caso desses animais. Então, eles quando sentem, né, o cheiro, né, tem esse, por isso que às vezes, né, a gente já viu também alguns vídeos, né, já viu de um animal às vezes grande, de um cachorro grande que pega o sapato do dono, né, e fica ali deitado, né, porque fica sentindo o cheiro, né, da pessoa, né, então isso porque dá conforto para ele, né, sentir aquele cheirinho. E é por isso também que os animais às vezes eles se esfregam, né, por exemplo, na nossa cama e tal, para deixar o cheiro deles. É que a gente não sente, né? Mas eles querem deixar, ou seja, é uma coisa familiar, né? Então, vou deixar meu cheirinho aqui, por isso que eles se esfregam. Eu falo, pô, vai estribuchar na minha cama, entendeu? Eu falo assim com a minha cachorra. Mas por quê? Porque ela, pô, vou deixar meu cheirinho aqui, ó, entendeu? Eu faço parte disso aqui também, né? Só que a gente não sente, né, o cheiro. E é a forma que eles lidam, né? A forma deles interagirem. Eu até vi uma pessoa falando sobre comportamento animal, falando que por isso que é importante quando você vai sair com um animal, né, com um cachorro, você deixar ele farejar, quer dizer, deixar cheirar, porque é a forma com que ele interage com o mundo, né? E aí eu vi essa pessoa falando que essa coisa do xixi, de cheirar e tal, fala que é o WhatsApp deles, né? Então ele cheira o xixi do um, aí ele tem, sei lá, N informações daquele animal que ali passou, aí ele vai dar o xixizinho dele, porque daí na hora que o outro vier, vai cheirar e falar, olha, fulano teve aqui, né? Então, enfim, é a forma deles se comunicarem, né? E para a gente, se a gente acha tão sem noção, e às vezes a gente não tem paciência, né? Ai, meu Deus, já parou de novo, ai, já não sei o quê. Porque, mas é a forma deles, né? Então, claro, caminhar é legal, mas é legal também deixá-los farejar, porque é a forma que eles fazem amizade, por isso que um cheira o outro, né? Na hora que se conhece, aí um cheiro aqui, cheiro dali, não sei o que lá, porque é a forma deles se conhecerem. É assim que eles se familiarizam, né, uns com os outros e com as pessoas também. Ainda nesse livro,
ele fala o seguinte: muitos donos de cães estão convencidos de que os cães sabem que eles são e retribuem seu amor por eles, mas pela primeira vez obtivemos evidências diretas de reciprocidade no relacionamento cão-humano e de cognição social no cérebro canino. A cognição social significa que os cães não são apenas máquinas de aprendizagem pavlovianas. Significa que são seres sencientes. E isso acarreta consequências para o relacionamento cão-humano. Então, vamos lá. O que isso quer dizer? Lembra que eu falei de um artigo da semana passada, que a gente comentou, de um artigo que fala da ocitocina, né, que é liberado, ocitocina, que é o hormônio do amor, né, que a gente libera quando a gente chama alguém, ou a mãe libera quando está amamentando o bebê, e que foi mostrado através de um estudo com cães que a ocitocina é liberada dentro do corpo dos cães quando eles olham para os humanos. Ou talvez não olhem, né? Talvez sintam o cheiro, né? Aí eu já não sei, né? Levando em consideração isso que esse outro estudo mostrou, né? Mas, enfim, quando ele está em contato com o tutor, né, com as pessoas que ele ama, é liberada essa ocitocina. E aqui nesse experimento mostrou que realmente, né, a gente provou por A mais B que as mesmas áreas cerebrais que são ativadas em humanos, quando a gente chama alguém, é ativada nos cães também. Né? O que são essas máquinas pavlovianas? Ivan Pavlov foi um fisiologista russo que ele falava, né, a questão do condicionamento. O que é isso, né, da aprendizagem através de condicionamento, mas isso não serve só para os animais, serve para todo tipo, né, de seres, inclusive nós seres humanos. Tem coisas que a gente aprende na vida, né? Então, por exemplo, uma criança, por exemplo, ela não nasce com medo de rato, né? Por que ela teria medo de rato? A gente foi ensinado pela sociedade o rato, de repente, ele causa doença, que ele é sujo, uma série de coisas, e aí a gente passou a ter medo do rato, né? Então, é mais ou menos isso. Então, são condicionamentos que a gente tem, principalmente como sociedade, e daí a gente aprende, tem coisas que são inatas, realmente, mas muitas e muitas coisas, aquilo que eu te falei até da inconsciência, né? Muitas coisas a gente reproduz inconscientemente. A gente não necessariamente está pensando, por que eu tenho medo de rato, por que eu tenho medo de uma coisa, de outra, enfim. É porque a gente aprendeu aquele comportamento, às vezes muito pequeno, então a gente nem lembra. Quando foi que eu aprendi isso? Não sei, né? Porque foi uma coisa que venha através da sociedade, né, vem dizendo isso, e aí a gente fala, então tá bom, e tal, e a gente acaba reproduzindo, né? Então, o que ele fala é que os cães, eles não são essas máquinas de aprendizado, de condicionamento. Até porque, assim, como eu falei, condicionar, todo mundo é condicionado, né? A gente aprende muito com condicionamento mesmo, né? Por exemplo, aprender a dirigir. No início, você tem que pensar, né? Eu tenho que apertar aqui, trocar marcha, não sei o quê, olha no retrovisor, dá seta, é tudo uma complicação no início para quem está aprendendo. Depois, você faz aquilo conversando, enfim, cantando, uma série de outras coisas, porque aquilo ficou automático, você se condicionou, você aprendeu através do condicionamento a fazer aquilo. Claro que os animais, os outros animais não humanos, eles também têm essa capacidade de aprender através do condicionamento, assim como nós. Mas não que eles, a única forma, né, de aprender, dessa cognição, seja através disso, né? Não, eles têm essa cognição social, realmente, né? De aprender uns com os outros, de aprender com outras espécies, como eles aprendem com a gente. E aí ele fala, né, no mesmo livro. Muitas vezes me perguntei como os cachorros se tornaram tão bons no aprendizado social. Enquanto muitos animais aprendem com membros de sua própria espécie, os cães são um dos poucos animais que podem aprender com outras espécies. Cães pastores, por exemplo, aprendem observando ovelhas e gado.
A evidência da percepção social no cérebro dos cães tem importantes implicações para a relação cão-humano. Cães nos observam constantemente, mesmo que não tenhamos consciência disso. Com olhares furtivos, eles absorvem o ambiente e formam modelos mentais do que nós humanos pretendemos fazer. São os humanos que desconhecem os cães. É verdade, né? Eu acho que eles nos entendem muito melhor do que a gente os entende, né? Eles sabem exatamente aquilo que a gente vai fazer, aquilo que a gente está pretendendo fazer. É muito engraçado, né? Eu saio com a minha cachorra todos os dias. E daí eu levo a minha filha a pé na escola e aproveito e já dou um passeio com a minha cachorra. E assim, e quando eu vou levá-la, né, eu coloco roupa tipo de ginástica, eu ponho um tênis, né, eu ponho uma roupa, né, para poder ir voltar, até porque quando eu volto eu faço yoga, enfim, alguma coisa assim. Então, e é engraçado que ela fica me observando, né? E aí, sei lá, às vezes está chovendo, ou não vai dar para eu levar minha filha a pé, vou ter que ir de carro, daí já vou direto para o trabalho, enfim, né? Às vezes alguma coisa muda. E ela fica me observando para ver que roupa que eu vou colocar. Se ela vê que eu estou colocando uma roupa mais assim, que não é roupa, né, de caminhar, de ginástica, de academia, por exemplo, ela já sabe que ela não vai. E não fui eu que ensinei isso para ela, né? Ela que me observa. E aí, às vezes, quando ela vê que eu não estou colocando uma roupa adequada para ela, né, para que ela sabe que não vai sair, o que ela faz? Ela vai lá onde fica o meu tênis, ela tira o meu tênis do lugar, tem todos os sapatos ali. Ela pega o tênis que eu uso para caminhar e joga no chão. Tipo assim, coloca esse e vai, entendeu? Porque se eu colocar o tênis, a chance dela aí é grande, né? Então ela quer que eu coloque o tênis. Quer dizer, ela aprendeu me observando, né? Porque como é que eu ia ensinar para ela? Olha, vou pegar o tênis, agora a gente vai sair? Não. Até porque eu não falo, vamos sair, vamos passear, não falo nada disso, entendeu? Mas ela já sabe como que é o procedimento, né? Quer dizer, ela aprendeu observando. E ela sabe que se eu pegar um sapato, ela já nem fica animada, ela já deita na caminha e fica com aquela cara, tipo, ah, então tá, né? Hoje eu não vou. Entendeu? Quer dizer, ela entendeu, né? Então, assim, é a gente realmente que tem dificuldade de entendê-los. Eles nos entendem com uma facilidade muito grande, né? Então, talvez seja na hora da gente começar a prestar mais atenção, né, nos animais. No mesmo livro, né, ele fala assim: se viverem com seres humanos calmos e coerentes, eles assumirão essas qualidades. Para verdadeiramente viver com os cães, os humanos precisam se tornar grandes líderes. E é verdade, né? Eu acho que até, inclusive, para crianças também, né? Se as crianças, os animais, eles são criados com pessoas calmas, tranquilas, eles tendem a ser dessa forma também, né? Eles acabam pegando muito do ambiente. Né? E aí ele fala, infelizmente, os cientistas continuarão resistindo ao óbvio. Muitos cientistas utilizam animais em seus experimentos. Os animais, claro, não têm escolhas nessas situações. Para eles, é o fim da linha. Mesmo dentro do pequeno grupo de cientistas que passou a usar a ressonância magnética para estudar o cérebro dos cães, ainda há um desrespeito geral pelo bem-estar desses animais. Ao comprar cães criados para esse propósito, muitos desses laboratórios continuam a apoiar a repugnante indústria dos cães reprodutores, criados especificamente para pesquisas. Não só cães, né? Todo tipo de animal, né? Ratos, coelhos, macacos, todos esses animais que, infelizmente, a gente ainda usa desnecessariamente para experimentos de cosméticos, de medicações e tal. E a gente sabe que a maioria dos experimentos, ainda que de medicação, né, que utilizam animais, raramente aquilo vai virar uma medicação realmente que vai ser útil para o humano. Até porque também a gente não consegue reproduzir necessariamente, né, o que não faz mal para um animal, não necessariamente não vai fazer mal para humanos. Né? Então, tem várias medicações que foram liberadas para uso em humanos depois de terem sido feitos estudos em animais que não deram problema nenhum, e depois tiveram que ser retiradas do mercado porque começaram a dar muito problema para humanos, né? Então, a gente não tem como comparar, infelizmente, e a gente
continua fazendo isso desnecessariamente. E aí ele fala dos neurônios espelhos, né, que são um tipo específico de neurônio no cérebro que se ativam quando o animal inicia um movimento e quando observa o mesmo movimento, tipo de movimento em outro animal. Eles foram apelidados de neurônios espelhos porque pareciam espelhar tanto a observação quanto a ação. Eram ativados quando um animal iniciava um ato motor, né? Bem como quando também executava uma ação semelhante. Não parecia importar se quem alcançava o objeto era um macaco ou uma mão humana. O que é esse neurônio espelho? Um exemplo muito fácil da gente entender isso é quando alguém boceja. Vocês já viram quando alguém boceja, a gente tem vontade de bocejar também? Isso é mais ou menos o neurônio espelho. Então, você já viu alguém fazendo uma coisa, aí a pessoa, você vai fazendo assim junto? É mais ou menos isso. A gente reproduz, em alguns casos, né, o que o outro está fazendo e tudo mais. E eles conseguiram perceber que os animais, eles também têm esse neurônio espelho. Tem até uma fotinha aqui, né, que vocês estão vendo, que a pessoa está dando a língua e o macaquinho, bebezinho, ele também dá a língua, né? Ele está reproduzindo, né? O mesmo ato, né, do ser humano, ele também está fazendo. Então, isso é o chamado neurônio espelho. E a gente achava antes que o neurônio espelho ele só existia em humanos. E hoje a ciência já mostrou que os animais também possuem o neurônio espelho. E aí fala, muitos pesquisadores sugeriram que os neurônios espelho são base da empatia. Se isso se mostrar verdadeiro, então, os neurônios espelhos nos permitem não apenas simular as ações uns dos outros por dentro, mas também sentir o que a outra pessoa sente. Então, gente, isso está indo além, né? Não é só a gente repetir, né? Ah, então a pessoa boceja, eu vou bocejar também. Mas é você entender que quando uma pessoa, você perceber, né? Não é nem entender, você perceber que uma pessoa numa determinada situação ela deve estar sofrendo, eu não preciso sofrer no lugar da pessoa, mas eu posso imaginar o que uma pessoa pode estar sentindo. Então, talvez seja esse neurônio, eu digo biologicamente falando, né? Lógico que essa coisa da empatia é muito mais do espírito, óbvio, do que do corpo, mas talvez para a gente ter realmente essa coisa, essa empatia quando encarnados, talvez a gente precise dessa parte, obviamente, cerebral para a gente poder reproduzir isso. Então, é uma coisa muito mais complexa. Então, se os animais eles têm também esse neurônio espelho, então, muito provavelmente, eles também conseguem ter a empatia. Isso a gente percebe mesmo, né? Animais que tentam ajudar o outro, que estão lá junto um com o outro, né? A gente percebe isso também com bastante frequência nos vídeos que tem por aí. No outro livro, A Vida Emocional dos Animais, fala o seguinte: grande parte da comunicação não verbal dos chimpanzés é semelhante à nossa. Quando eles fazem uma saudação depois de uma longa ausência, podem dar beijos, abraços ou tapinhas mútuos nas costas. Em episódios de agressividade, podem bancar os valentões, fazer uma carranca, gritar, dar socos, tapas ou chutar. Existem ligações fortes e estreitas entre os indivíduos, principalmente entre mães e filhotes, e entre filhotes da mesma fêmea, ou seja, entre irmãos, né, que podem se manter juntos durante toda a vida. Eles demonstram que têm emoções claramente semelhantes às que rotulamos de felicidade, tristeza, raiva e depressão. Então, assim, você veja que os estudos, agora relacionado aos chimpanzés, a gente estava falando dos cachorros e agora a gente está falando dos chimpanzés. Então, essas mesmas reações, né, que a gente tem de cuidado, de carinho, de demonstrar afeto, eles também têm, é muito semelhante. E aí, a mesma frase que a gente já usou ali, né, do Chico Xavier, que o que mais atrai os animais são que eles não usam palavras e sentimentos. A Ivênia Prada, né, que é uma veterinária maravilhosa também, né, espírita, que já publicou vários livros, ela fala o seguinte: por que visar só o nosso bem-estar e não o dos animais que também sofrem? Também precisamos cuidar das plantas, da qualidade da água, do ar, enfim, de todo o planeta. Nós temos que abrir os nossos horizontes e cuidar de tudo, e não apenas dos seres humanos. A partir de agora, temos que aceitar essas mudanças e prestar atenção que os animais sofrem, têm direitos à própria vida,
e não são simplesmente coisas descartáveis. Então, se a gente já chegou à conclusão que eles têm sentimentos, que eles têm inteligência, o que nos resta? Respeitá-los, né? E aqui são alguns exemplos, não sei se vocês chegaram a ver isso, né? Mas um cavalo que perdeu o amigo humano dele, né? E ele foi levado até o enterro, né? No velório, e ele deitou a cabeça, né? Em cima do caixão, né? Dessa pessoa que ele gostava. E quantos animais a gente vê, né? Que deitam em cima da cova, né? Do tutor, enfim, das pessoas que amam, né? Sobre os elefantes também, né? Eles têm o luto deles, né? Os especialistas já perceberam que eles lidam, né, com essa questão da perda dos entes queridos de uma forma diferente, né? O comportamento mais comum entre os elefantes em relação aos mortos, incluindo tocar, aproximar-se do animal morto e investigar a carcaça, né? Ou seja, eles têm essa questão, né? E eu já vi também em outros lugares falando que eles costumam voltar no lugar como se fosse o cemitério, né? Onde um animal morreu, eles costumam voltar e como se fosse para homenagear aquele que partiu. Então, isso é o quê? Não é, se isso não é demonstração de sentimento, né? O que será então, né? Ele não simplesmente largou para lá e falar, morreu, tchau, né? Não, eles têm esse sentimento, né? Bom, era isso que eu tinha, era mais um vídeo aqui, mas que eu não vou conseguir passar, né? Mas depois eu passo para vocês e vocês dão uma olhada. Bom, pessoal, era isso que eu tinha. É muita coisa, né? Tem muito mais coisa ainda, mas eu acho que vocês podiam ler os livros, é muito legal, vale muito a pena. Ai, tá. Só você mesmo para dar essas dicas maravilhosas, aumentar essa nossa bibliografia dos animais, esses livros vai ser inseridos, né? Que eu não tinha essa relação, obrigado, vou colocar. E é isso mesmo que você acabou de falar, não precisamos estudar muito, né? Não só a parte espírita, mas a parte científica também, para a gente ter um conhecimento melhor. E fazer o link, né? A gente faz o link e ajuda muito. Vamos abrir para perguntas, quem gostaria de fazer? Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu achava que eu poderia comer peixe. Agora, do jeito que você falou, que a gente vê, eu tenho visto também, né? E eu tenho ficado cada vez mais com dó. E agora eu já não sei mais o que é. Porque eu achava que só peixe a gente poderia comer, né? Por causa da história da Bíblia. Eu achava que era peixe. Agora eu estou preocupada. Porque a gente fica com dó, né? Sim, não tenha dúvida, né? Mas não se preocupe, coisas para comer não vai faltar, entendeu? Porque Mas olha, eles falam que até o alface, né, quando é tirado do pé, ele grita. Então, não, é que assim, é lógico, assim, não vou dizer que o ideal seria que a gente não fizesse isso, mas é lógico que a gente precisa viver de alguma coisa, né? Mas você comparar, né, o sentimento, a dor, ou a senciência de um animal com uma planta é muito diferente, né? E a gente, obviamente, que eu falei, a gente precisa viver de alguma coisa, né? Não tem jeito, mas que os peixes sentem, eles sentem, entendeu? Eles têm inteligência, eles conseguem contar, existem estudos mostrando que os animais, né, os peixes, eles conseguem fazer contas, que eles conseguem diferenciar música. Então, assim, eles são seres magníficos, entendeu? E assistam o Seaspiracy, que daí a senhora vai ter certeza, não na questão espiritual, né? Mas na questão até ecológica, falando. Não saber mais de nada, né? Não fui mais nada. Exatamente. Então, assim, mas não se preocupe, porque coisa para comer não vai faltar, entendeu? Com certeza, com certeza. Porque eu como de tudo, entendeu? Eu como lasanha, como coxinha, como feijoada, tudo vegano, claro. Mas, assim, não me falta nada, entendeu? E tudo, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem a versão vegetariana e vegana de tudo que existe na face da Terra, né? E o doutor Google está aqui para nos ajudar, né? Você clica lá e você acha a receita de tudo. É que eu tenho tirado a carne, mas agora eu falei, vou passar para o peixe. E agora eu já estou. Passa pro feijão, né? É, melhor.
É verdade. Eu estava vendo uma reportagem essa semana, acho que alguém colocou no grupo, sobre um peixe que não é o peixe, mas é feito Ah, de uma fruta. sim. Não é, Tati? Você sabe falar a respeito disso? Então, nossa, eles desenvolveram, né? O peixe que não é feito de peixe, né? É muito legal. Eu posso até passar esse videozinho para você também, você compartilhar com o pessoal. É muito legal, entendeu? Na Uhum. verdade, hoje em dia a gente já tem de tudo versões, né? Mais Uhum. modernas, né? Então, eu acho que é uma questão de tempo, realmente, né? Para a gente. Uma até, como eu falei, essa questão ecológica mesmo, né? A gente não tem como manter as coisas do jeito, o status quo do jeito que está, porque é inviável, né? Para a humanidade, a gente viu, não está dando certo, né? O que a gente está fazendo realmente não está dando certo. E a gente precisa realmente mudar, né? Inclusive, eu faço um bolinho de bacalhau, né? Vegano, que, gente, sem brincadeira, é igualzinho, fica uma delícia. Porque, na verdade, o que que acontece? Por que que peixe tem gosto de peixe? Não é porque eu gosto dele, é porque ele come alga. Então, como ele come alga, ele fica com aquilo impregna na carne dele e aí ele fica com aquele gosto. Então, se você pega, faz o quê? Ao invés de comer o peixe, você pega e come a alga. Aí você faz o bolinho com alga. Mas assim, se você fechar, é claro, a aparência é diferente, óbvio. Mas se você fechar o olho e der para alguém comer, a pessoa come e jura de pé junto que está comendo um bacalhau, entendeu? E não tá comendo alga, entendeu? Então, assim, né, não vai faltar. Mesmo É. você falar, ah, tem saudade do gosto, não tem problema, a gente dá jeito, né? Verdade. Mais alguém, pessoal? Vamos aproveitar. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta no sentido assim. No meu caso, eu tenho um banho e tosa em casa e eu atendo os cachorrinhos por exemplo, na garagem. E o meu cachorro mesmo, ele fica vendo, né? Ele é super tranquilo, então ele participa, digamos assim. Só que às vezes eu acho que ele tem ciúmes, mas é assim, ele não fica bravo nem nada. Ele só traz o brinquedo dele pra mim, tipo assim, ó, brinca comigo e não mexe com ele. Eu queria saber se poderia acontecer de ele ficar com esses ciúmes, né, digamos assim, contínuo, e esses ciúmes, esse sentimento trazer alguma doença para ele, causar algum tipo de doença nele, assim, doença física. Não, Não sei se eu ciúme eles consegui têm. explicar. Não, entendi. Não, assim, ciúme eles têm, lógico. Assim como, eu tenho uma cachorra e uma filha humana e uma filha cachorra, né? Vai, né? Uma tem ciúme da outra, entendeu? É muito engraçado, entendeu? Sabe? Porque é natural que tenha, né? Porque quando você está dando carinho para uma, a outra quer, você quer para outra a uma, entendeu? Então é aquilo. E quando a gente tinha duas cachorras também, uma tinha ciúme da outra. Isso é natural, né? Porque faz parte de ser seres vivos, né? O que é nosso, a gente quer, não, é só meu, né? E eles são crianças, Uhum. né? Então eles acham, tipo, a mãe é só minha. Então, como assim minha mãe vai brincar? Se a minha cachorra me vê brincando com outro cachorro, também ela fica assim, ela não briga também, é a mesma coisa, entendeu? Mas ela fica olhando com aquela cara, tipo assim, mãe, poxa vida, Meio né? Eu tô triste. aqui, você tá brincando com outro. Mas eles têm que aprender também. Eu acho que isso faz parte do aprendizado. Da mesma forma que uma criança, quando tem mais, né, tem irmãos, ela não tem que dividir a mãe, o pai, o brinquedo, etc, e tudo, a casa, né, e tudo. É a mesma coisa, eles têm que aprender, eles estão aqui para aprender também. A gente não Hum, aprende desse jeito? Aprende, às vezes a gente tem ciúme de alguém, mas a pessoa não é nossa, ninguém é de ninguém, né? A gente pode compartilhar a entendi. vida com o outro, mas ninguém é de ninguém, né? Sim, Então, sim. faz parte do aprendizado. É claro que, assim, você tem que tentar, né, interagir, falar, não, a mamãe está aqui, mas a mamãe também te ama. Enfim, né, é da mesma forma que, por exemplo, quando chega um bebê em casa, né, quando a gente foi ter a nossa filha, o pessoal falou, a gente tinha duas cachorras que já eram adultas e tal. Então, como é que vocês vão fazer? Ué, não vou fazer nada, porque elas vão ter que conviver, não tem o que fazer, né? Elas vão ser irmãs, elas vão ter que conviver. E aí é mostrar que trazer junto, né? Não que, a partir de agora que eu tenho um bebê, eu não vou mais dar atenção para cachorro. Aí é lógico que pode ser que ele fique doente. Lógico, você vai pega e joga o cachorro lá no quintal, nunca mais brinca com ele, não deixa chegar perto. Aí sim, Ah, isso já aconteceu já. vai Cliente que ficar era um amorzinho.
a dona ficou grávida e quando nasceu o nenê, É. você vê assim, enquanto teve a gravidez, a cachorra já estava assim mais tristinha. Aí depois que nasceu, ela teve uma fase que ela ficou bem tristinha, depois ela foi voltando ao normal. Assim, fica mais alegrinha, mais agitadinha. Mas teve uma fase bem triste. Mas é igual o irmão também, né? Às vezes não nasce um irmão mais novo, o outro regride, né? O mais velho regride, porque fica com ciúme, porque quer chamar atenção. É a mesma coisa, mas é trazer junto, Entendi. mostrar que, olha, um não está disputando, né? O amor, ele é a única coisa, né? Eu li essa semana isso, né? Que o amor é a única coisa que quando você compartilha, ele multiplica, né? Ele não se divide, né? Então, quando você compartilha, você vai aumentando, né? Ele É, eu então, não falo isso divide pra só. ele. Tem Entendeu? amor pra todo mundo. Isso, amor é para todo mundo. É que nem coração de mãe, sempre cabe mais um, né? Sim, tá certo. Muito obrigada. Ah, Imagina. Boa noite. Eu queria falar um pouquinho. Pode ser? pode, Pode. pode, Tá? Lu. Bom, eu, graças a Deus, eu tenho muito orgulho de dizer, eu sou vegetariana. Só que eu encontro mais preconceito das pessoas que comem carne em relação aos vegetarianos do que preconceito dos vegetarianos em relação às pessoas que comem carne. Isso porque eu acredito que nós estamos num patamar de evolução superior. Agora, eu não sei se você Maravilhoso conhece, esse livro. Sim. Muito bom. conhece Conheço. esse engenheiro, professor da Unicamp. Ele deu essa palestra Excelente para esse gente. livro, né? Muito bom. É? Quando nós Ele fizemos, deu quando? quando nós fazíamos o simpósio Espiritualidade dos Animais. Nós fizemos É. dois simpósios. E num dos simpósios ele veio dar essa palestra para a gente. Eu conheço ele, convidei o Dr. Edson para dar essa palestra para a gente. Na época eu estava lançando esse livro. Muito bom. Excelente esse livro, Ele muito bom. aqui ele diz que daqui a 200 anos a humanidade vai deixar de comer carne. Eu Bom, acho que até antes, até viu? O antes. preço da carne está fora do bolso dos brasileiros, né? A carne está cada vez mais cara, graças a Deus. Tomara que muito cara, não é? Ah, isso mesmo, Heloísa. Tem que As aumentar pessoas que mesmo o são preço da carne. carnívoras aí do grupo, viu? Mas eu levanto essa bandeira. Eu não como os nossos animais de estimação. Tá certo, isso mesmo. São todos nossos É isso irmãos. aí, parabéns. Ah, Tati, Obrigada, você viu? viu que é muita perguntas, muitos esclarecimentos. Isso que é importante esse nosso curso, né? Para te mostrar para todos a importância desses nossos irmãos menores. A gente dá uma olhada neles com o coração, né? Vê-lo com o cérebro, não com os olhos, para exatamente para a gente. E é muito importante, Tati, você sabe, já está comigo há algum tempo, e cada aluno que a gente está mostrando, está levando para suas casas espíritas, falando um pouco mais, começando com palestra, depois começa a fazer os passes, começa a fazer o tratamento espiritual, está crescendo muito. Isso é muito importante para a Sim, nossa doutrina. Vamos então fazer o nosso relaxamento, né? Nossas vibrações. Tati, fique ainda conosco, daqui a pouco eu lhe chamo para você se despedir, com essa cara linda, com essa vontade, está sempre nos ajudando. Então vamos lá, procurando a posição agradável, descruzando pernas, braços. Vamos fazer alguma respiração profunda, só para relaxar o nosso corpo físico e o nosso espírito. Vamos assim, humildemente, agradecendo a presença dos nossos mentores espirituais que estão conosco em nossas casas toda segunda-feira, nos estimulando, nos incentivando a tratar os nossos irmãos menores com mais carinho, com mais amor, observando os seus sentimentos, os seus desejos. E assim, humildemente, mais uma vez, vamos pedindo para esses nossos irmãos espirituais, a equipe de São Francisco,
que faça essa limpeza em nossas casas, começando pelo cômodo onde nós nos encontramos neste momento, através de uma vassoura fluídica, onde ele vai passando essa vassoura nos tetos, nas paredes, no chão, tirando formas, pensamentos, miasmas, energias pesadas, onde eles vão recolhendo todas essas energias, onde mentalmente nós vamos caminhando para os outros cômodos, onde eles vão continuar fazendo essa limpeza. E recolhendo essa energia densas, pesadas, vão levando para o plano espiritual, onde eles vão fazer a transmutação dessas energias. Onde nós vamos recebendo em nossos lares, em nosso corpo físico, em nossos corpos espirituais, através do topo da nossa cabeça, essas energias salutares. Energia de amor, de paz, de tranquilidade, onde essa energia vai passando por todo o nosso, pelas nossas células, tecidos e órgãos, fazendo a limpeza, tirando também de nossa mente, de nosso coração, essas energias pesadas, essas formas de pensamento, onde nós vamos recebendo, através do nosso coração também, essas energias salutares, onde nós vamos utilizar com a ajuda do plano espiritual para os nossos irmãos menores, onde nós vamos começando a doar essa energia para o universo e o plano espiritual, onde possa utilizar nos zoológicos, nos hospitais veterinários, nas creches veterinárias, nos laboratórios onde se usam animais ainda para onde eles possam segurar e sustentar com muito carinho, com muito amor, toda essa energia que nós estamos doando, onde nós vamos também mentalizando o nosso grupo de vibrações dos animais, mentalizando todos aqueles nomes que lá se encontram, onde eles vão recebendo esses fluidos para sua melhora física, espiritual e mental. Vamos também mentalizando aqueles animais, caso tenham em casa, onde nós vamos mentalizando todos eles e vamos fazendo essa limpeza enérgica neles, todos os nossos animais que se encontram em nossas casas, com a ajuda dos nossos mentores, dos protetores dos animais, do espaço. Vamos agora aproveitando e vamos fluidificando as nossas águas, as águas dos nossos pets, com os melhores fluidos, que eles possam receber, cada um com a sua necessidade. Quando eles vão beber durante toda essa semana, da melhor forma possível. E vamos também vibrando e mentalizando a fluidificação das nossas águas em particular, que nós também possamos receber os melhores fluidos da nossa melhora física, espiritual e mental, onde eles estão, nossos queridos irmãos espirituais, colocamos os fluidos necessários para cada um de nós. E assim, humildemente, eu vou pedindo para a Nilce, a nossa querida irmã, que possa fazer em nome de todos nós a prece final. Senhor Jesus, Mestre amado e nossos queridos mentores espirituais, agradecemos a oportunidade de aprendizado. E cada vez mais, Senhor, possamos aprender humildemente e seguirmos cada vez mais na nossa evolução, fazendo com o nosso coração cheio de amor,
para com os nossos irmãos menores e para com os nossos amigos, inimigos e todos, enfim, que nós saibamos cada vez mais ajudá-los, sempre com muito amor. Pedimos, Nossa Senhora, Mãe Santíssima, que a Senhora, com o seu manto sagrado, abençoe o nosso planeta e a todos aqui na Terra, que nós estamos precisando muito da sua ajuda. Vamos pedir agora para podermos rezar a sua oração, para encerrarmos hoje o nosso Evangelho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, aprendizes da luz, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Muito obrigado. Tati, as últimas palavras é sua. E gostaríamos que, se possível, você me envie essa aula para eu colocar no grupo e os links. Fique à vontade, Tati. Bom, gente, obrigada, né, mais uma vez, pela oportunidade, pelo carinho, pela atenção, vocês terem dedicado 2 aulas, né, meu mundo aqui, né, espero que possa ter contribuído um pouquinho aí para a gente entender um pouco mais, né, sobre os nossos companheiros de jornada, né, que compartilham conosco esse planeta, essa existência, e me coloco à disposição, se vocês precisarem de mim, podem falar comigo, estou aqui, o que a gente puder ajudar um ao outro e ajudar o resto, estamos juntos. Obrigado. Boa noite a todos. Tenham um excelente semana. Obrigada pela aula. Boa noite, pessoal. Beijo, caminhada a todos.